Boa tarde, professor, boa tarde, parceira professora. Eu sou Alcides Guerreiro, professor de História. Mas cadê a professora Luísa? A professora Luísa está curtindo as férias dela e eu vou substituí-la nessa pegada aqui por 2 semanas. Logo depois, o nosso amigo que vai nos acompanhar aqui, eu deveria falar Dom Carlos, mas hoje vou dizer Sir Carlos, porque a aula tem tudo a ver com o Estado Nacional, etc. E, Carlos, daqui a pouco é você que vai estar de férias, não é isso? Também, nós estaremos também, mas nossas aulas já estão aí todas prontas, preparadas para que a galerinha possa continuar estudando. E eu estarei acompanhando aí as aulas, conversando com os professores no chat, mas isso são daqui a algumas semanas. Muito bem, eu queria ir para essa câmera aqui, porque eu quero dar um toque para os professores, para as professoras. A gente está numa pegada do currículo novo, e como a gente sabe, isso não acaba tendo aqui uma amplidão cronológica, a gente trabalha de uma forma mais temática e a gente está junto nessa escalada, por isso que eu conto com vocês na participação, na coautoria, na parceria, que tem tudo a ver para que a gente faça uma educação bacana. Vamos colocar na tela as habilidades, vamos lá então, e os objetivos: apresentar o processo de formação dos Estados nacionais europeus, que ocorre na transição da Idade Média para a Idade Moderna, e expor o caráter ideológico da consolidação dos Estados nacionais, apresentando ainda uma análise crítica dos conceitos. A habilidade do currículo: comparar os significados de território, fronteiras e vazio espacial, temporal e cultural em diferentes sociedades, contextualizando e relativizando visões dualistas: civilização versus barbárie, nomadismo versus sedentarismo, esclarecimento e obscurantismo, cidade-campo, entre outras. A gente vai começar com uma interação, tá? Por isso, mais uma vez, vamos participar aqui no chat. O Carlos é uma pessoa simpática, vai fazer essa ponte conosco. Vamos colocar na tela aí. Você, estudante, é bem provável que já tenha ouvido falar em Estado. Deixando bem claro aqui, Estado na perspectiva sociológica, não na questão química ou física, do ponto de vista político. Debate pronto. Conta pra gente, compartilha conosco aqui no chat o conceito de Estado. O que você entende quando a gente fala de Estado nessa perspectiva política? 2 minutinhos valendo! Voltamos para a interação. Vamos aqui colher algumas respostas muito interessantes que os estudantes do ensino médio estão colocando aqui no chat, através dos seus professores. O professor Alberto traz aqui as respostas dos seus estudantes, afirmando que Estado é uma organização social, política e econômica. Professor Raul nos diz, professor Alcides, que Estado é uma nação politicamente organizada. E a professora Maria está nos dizendo, através aqui, né, dos seus estudantes, que estão nos fornecendo a resposta, que Estado é um território com governo centralizado. Muito bem, olha, gente, é super fundamental essa participação. Eu só lamento a gente não ter tempo para poder fazer aqui uma narrativa um pouquinho até maior dessa conexão que vocês fazem com a gente. Bota no LED, o que é Estado? Vamos olhar aqui
Vê um conceito um pouquinho abrangente do que é Estado, bota no LED a próxima tela. Vamos lá? Isso. É um conjunto de instituições que tem uma estrutura burocrática. Eu estou falando para aluno. O que é uma estrutura burocrática? Você tem funcionários públicos aqui que vão lidar com as instituições, que atuam em áreas de interesse público, uma vez que a sociedade se organiza de uma forma plural. De novo aparece a palavra pública, que vem do povo, para o povo. Lembrando a vocês, vem para mim agora, Isso. Hoje a gente ouve muito falar em Estado democrático de direito. Eu não vou aqui aprofundar esse tema, mas como isso estava na tela, é bom lembrar isso. Embora o conceito de Estado ele seja bastante fechadinho do ponto de vista sociológico, quando a gente tem uma democratização do poder na esfera pública, uma inclusão, nós temos então o Estado democrático de direito, que além de ser feito para o povo, é feito também pelo povo. Vamos voltar para a tela. Olha lá, conjunto de instituições públicas que organiza e administra uma nação. Quando a gente fala organiza e administra, que é o funcionamento e a obediência. Quando você nasce, fecha aqui para mim de novo. Quando você nasce, ninguém pergunta se você quer participar, pertencer e obedecer a um Estado. Na medida em que você nasce numa sociedade organizada dessa forma, já se prevê, pela via ideológica ou pela via repressiva, que você deve obediência a esse Estado. Tá? Voltando aqui, quando a gente fala em nação, povo com características comuns, e aí a gente está falando de língua, tradições e crenças, constituída em um país que na realidade é um território. A gente agora vai passar para uma nova interação, uma interação agora um pouquinho maior. Vamos colocar na tela ali, conta pra gente, é como se fosse aqui múltipla escolha, vocês têm aí 5 imagens. Em um minutinho, tenta dizer para nós qual dos itens a seguir fazem parte atualmente do Estado brasileiro, tá? Valendo 1 minutinho. It's the holiday, everybody get a gift, new jewels, new cars, and some new outfits. It's the holiday, everybody get a gift, brand new everything, yeah, you know we getting lit. It's the holiday, everybody get a gift, new jewels, new cars, and some new outfits. It's the holiday, everybody get a gift, brand new everything, yeah, you know we getting lit. Running down the stairs and what do I see? A big pile of gifts and they're all for me. I ripped open the first one with lightning speed. Is that 18 carats? I wanted to scream. A big rope chain to match my shiny watch. Silence on the road, no please don't stop. I got designer bags but I'm not teasing. And enough outfits to last for 2 seasons. Had a good year, I was so behaved. So I'm a spoiled brat on the holidays. Let me slay, let me skate, let me stay out late. I would spike the eggnog. Voltamos para a interação. Nós temos aqui a professora Adriana nos pede aqui que encarecidamente nós mandemos um abraço para os estudantes da Escola Estadual Raul Cardoso de Almeida. Abraço para a galera do Raul Cardoso de Almeida, não é isso? Legal, Então, isso. Tá. Raul Cardoso de Almeida, abraço, profs, estudantes e gestores. Professor Alcides, a tarefa aqui, alguns foram direto na Constituição, mas outros estão aqui colocando que todos aqueles símbolos pertencem ao Estado. E aí a galera foi seguindo aí aqueles que colocaram que todos os símbolos fazem parte do Estado. Muito bem. Gente, vamos colocar aqui na tela, olha que interessante. Vem para essa câmera e deixa a tela atrás de mim. Isso. Constituição tem tudo a ver, porque o Estado trabalha com instituições que são o conjunto de leis que vai regir essa sociedade. O Estado democrático atual do Brasil, ele prevê o atendimento público de um sistema de saúde. Por isso que nós temos aqui o SUS, também faz parte do Estado brasileiro.
Ancine? O que é Ancine, professor? A Ancine, ela trabalha aqui com as disposições ligadas à estética, ao cinema. O Brasil tem uma instituição que regula, né, a produção cinematográfica no Brasil. A Ancine também faz parte. A polícia é um dos aparelhos repressivos do Estado, né, que vai normatizar e cuidar da segurança. E, por último, num Estado democrático de direito, a galera participa fazendo o voto, que no Brasil é a urna eletrônica. Galera que colocou todos, fechou, mandaram super bem. Bota na tela o próximo LED, vamos continuar falando, vamos fazer uma digressão histórica. Carlão, faz de conta que você é um aluno. Nós somos todos alunos ainda. O que está escrito aqui? Pergunta aqui para mim. Belê, mas como surgiu o Estado Nacional? Nossa, a gente está muito bem ensaiado, mas vamos falar aqui. O Estado Nacional ele surge na transição da Idade Média para a Idade Moderna e ele acaba se consolidando, mas não vai ser o objeto da aula agora, entre o século XIX e o século XX na Idade Contemporânea. E o surgimento do Estado Nacional, ele está profundamente relacionado ao mais poderoso dos nobres. Fecha em mim. O mais poderoso dos nobres é o rei, o monarca e o soberano. E ele vai construindo esse poder através de algo que eu já dei um spoiler: soberania. E como que ele vai construir essa soberania? Vamos de novo aqui para o LED. Ele vai construir alguns monopólios, ou seja, apenas o rei poderá fazê-lo, que é cobrar impostos, que é o monopólio da tributação, exercer a lei e a justiça. O monopólio da soberania cabe a ele, a guarda e exploração de um território, e ele vai constituir também funcionários públicos que, em nome dele, vão impor e guardar essas diretrizes. Volta para mim de novo. Para construir um Estado Nacional precisa de grana, viu, gente? Você tem que manter aí exército, você tem uma burocracia e tem que pagar impostos. Interessava a classe mais produtiva que surge na Baixa Idade Média, como mercadores, a burguesia, atualmente chamado de capitalistas, interessava muito a essa classe a construção de um Estado Nacional. E por que os burgueses querem o Estado Nacional? Voltando para a tela, olha lá. Burguês, Carlão, I need you. Carlão, qual é o maior interesse do burguês? O maior interesse do burguês é ter rentabilidade nos seus negócios. Muito bem, ganhar dinheiro. Olha aqui, era muito mais fácil, hábil, eficaz ganhar-se dinheiro se eu unificasse pesos, medidas, moedas, impostos. Já pensou? Volta aqui para mim de novo. Você chega numa cidadezinha, você tem que cambiar a moeda. É outro tipo de pesagem, são outros tipos de tributos, são novos senhorios e novas leis. Para a burguesia, é infinitamente mais interessante uma unificação desses processos. Isso é tão latente, quando a gente observa a história, que é um fenômeno que começa em termos locais na Idade Média, depois chega a termos nacionais, entre a Idade Moderna e Contemporânea, e atualmente, tem aluninho que já sacou, nós estamos numa perspectiva global. O capitalismo está todo se consolidando de forma unificadora num prisma global. Tem continente que já até tem uma moeda única. Vamos voltar aqui, e para os burgueses também é super importante a segurança para os negócios, lembrando que Portugal foi o primeiro Estado Nacional a surgir lá no século XII, com Dom Afonso Henriques. Vamos trocar a tela, por gentileza. A gente vai fazer mais uma interação. Vamos colocar a galera para trabalhar, né, Carlão? Conta pra gente. Ixi, você até me chamou a atenção. Você falou, nossa, uma pergunta meio polêmica agora, né? Tanto para alunos como para professores. Conta para nós. É possível convivermos com segurança numa sociedade sem Estado?
Se você acha que sim, se você acha que não, justifique, dê exemplos. 2 minutinhos, valendo, produza aquela música maneira. Vamos lá. Pretty much to know I'm pretty good at fooling you. Want me to look good by your side, na 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 na. Want me to say nothing and smile, na 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 na. Want me to be there down to ride, na 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 na. Let me tell you na na na. Let me tell you na na na. Live a life, play the game. Maybe I'm not such a good girl, baby. Play your heart once again. Maybe I'm not such a good girl, baby. I'm no angel, no. Where my halo go? Live a life, play the game. Maybe I'm not such a good girl, girl, girl. Good girl, girl, girl. Got pressure on me every day. Want me to talk that kind of way. So if I say what I wanna say, you gon' look at me another way. Want me to look good by your side, na 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 na. Want me to say nothing and smile, na 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 na. Want me to be there down to ride, na 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 na. Let me tell you na na na. Let me tell you na na na. Live a life, play the game. Maybe I'm not such a good girl, baby. Play your heart once again. Maybe I'm not such a good girl, baby. I'm no angel, no. Voltamos para a interação. Professor Alcides, as respostas aqui no chat se dividiram. Uns estão dando exemplos aqui lá dos impérios da história antiga, outros aqui estão na dúvida se realmente uma sociedade pode viver sem Estado, mas uma boa parte aqui dos estudantes, eles cravaram que não, porque o Estado seria aí aquele que regula as regras e as normas. Muito bem, eu estou aqui agora. Realmente essa questão é bastante polêmica, porque ela mexe, inclusive, com a própria formação ideológica, com os próprios valores que tanto o estudante como o professor tem. E para a gente embasar um pouquinho essa relação que a gente estabeleceu aqui, a gente vai trabalhar os conceitos de Estado conforme alguns pensadores ilustres da história. Bota na tela, vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui. Vamos aqui, olha lá, Maquiavel. Algumas abordagens ideológicas sobre o Estado. Maquiavel, um pensador florentino do século XV, século XVI, ele vai dizer que se um governante tem um sistema político, ele precisa do Estado para conseguir colocar o seu projeto de uma forma prática. Seria impossível a praxis do poder dentro de um projeto político sem um Estado constituído. Ele é o grande escritor do Príncipe, um tema que a gente vê em filosofia, sociologia e até arte, porque tem tudo a ver com o renascimento cultural. Vamos falar de talvez um dos mais conhecidos, o Thomas Hobbes, o inglês do século XVIII. Ele vai dizer o seguinte, fecha em mim. Fecha em mim, volta aqui para mim. Isso. Olha, eu não estou dizendo que eu concordo com meu amigo Thomas Hobbes. Só vou aqui compartilhar que para ele é um sujeito completamente pessimista. A sociedade, para ele, é uma relação canibalística entre os homens. Né? Ele não acredita em nada de muito bom na raça humana. Por isso ele acredita, da mesma forma, que o homem só sobrevive se estiver sob um rigoroso controle. Ele diz, até, inclusive, em determinado momento, que esse controle não é algo tão bom. Ele compara isso com um monstro, com um leviatã, mas ele diz, se não houver esses tentáculos que vão sobrepor a individualidade, exercendo o poder, se deixar o homem sem regras, sem leis e sem repressão, o homem vira lobo do homem. Vamos trocar o slide agora, por gentileza. Vamos passar o próximo. Outro clássico, o Adão Silva.
que na Inglaterra se chamava Adam Smith, né, o grande pai do liberalismo econômico. Ele acredita que o Estado atrapalha as relações individuais, que a sociedade ela se desenvolve muito mais se o indivíduo puder exercer a sua liberdade de forma plena. Então, segundo o Adam Smith, cabe apenas ao Estado garantir soberania, leis e contratos. Vamos agora para o contrário do Adam Smith, para a antítese do Adam Smith, que é o Karl Marx, nosso amigo Karl Marx. O Karl Marx, o aluno percebeu, o professor viu, a abordagem do Marx, ela perpassa na questão das relações entre repressores, opressores e oprimidos. Olha lá, o Estado é uma ferramenta das classes dominantes para explorar o restante da sociedade. Por isso que o Marx desenvolve a tese, bem para mim, de que você só transforma a sociedade na medida em que os oprimidos conseguirem alcançar o poder de Estado. E para o nosso amigo Marx, o poder de Estado só se alcança através de uma revolução. Vamos agora para outro alemão. O Max Weber. Eu tinha um professor na faculdade, ele falava de um jeito tão legal, eu não consigo imitar ele. Max Weber, né? Século XIX, onde ele diz o seguinte, fecha em mim. Vou traduzir um pouquinho, colocar uma tecla SAP aqui. O Estado é tão poderoso, mas ele é tão poderoso, que ele precisa ser regido por uma farta burocracia, ele precisa ser extremamente, de uma forma muito detalhada, burocratizado, normatizado, ter leis, porque controlar o Estado, volta para a tela, dá ao governante uma expressão legal da violência. Por isso que se isso não for muito normatizado, você tem aí o engendramento de sistemas políticos que possam ser extremamente repressivos. Vamos trocar o slide que a aula está acabando? Vamos trocar o slide aqui. Chegamos ao Bakunin, né? A galera que de repente curte a ideologia anárquica, né? Deve lembrar do Bakunin, um sujeito do século XIX que diz que o Estado representa somente a opressão, e é impossível a liberdade total do indivíduo enquanto ele existir, portanto, o indivíduo livre necessita da abolição total do Estado. E chegamos, né, à primeira metade do século XX com o maior economista desse período, o John Maynard Keynes, o sujeito que inspirou o New Deal do Roosevelt, aonde ele vai construir uma noção de Estado que vai acabar criando a social-democracia, o Estado do bem-estar social. Ou seja, o Estado deve existir, o capitalismo deve conviver com o Estado, porém, o Estado deve regulamentar os agentes econômicos, induzir o crescimento produtivo, garantir a renda e os serviços sociais básicos. Fecha aqui de novo para mim. Vocês perceberam que eu estou trazendo aqui, compartilhando conceitos de Estado, não são os únicos, mas já dá ao aluno, ao professor aqui, a plataforma para ele debater e até fazer algumas escolhas pessoais, se ele quiser. Vamos para a última interação, rapidez, vamos colocar na tela, que está acabando a aula. A gente vai deixar bem menos de 3 minutos, tá? Porque está acabando o tempo. Na verdade, eu vou pedir para printar essa tela, para o professor fazer o print dessa tela, e analisar junto com os alunos depois, né, quais as concepções de Estado, aquela que você acha mais interessante, aquela que você acha menos interessante. Isso dá um belo de um debate, tanto virtual quanto presencial. Bota o próximo slide na tela, bota no LED. Uma sociedade sem Estado, fecha em mim, a gente está acabando a aula. Isso. De repente, muita gente colocou aí, né, Carlão, que seria meio impossível uma sociedade sem Estado. Olha aqui, olha lá. O homem surgiu mais ou menos há 300 mil anos. E se a gente olhar numa linha do tempo de uma forma linear, boa parte do tempo, mas assim, numa parte infinitamente maior, o ser humano, a sociedade viveu sem Estado. Uma vez que o Estado só foi inventado mais ou menos
há 4.000 anos antes de Cristo, quando se cria, do ponto de vista tradicional, o conceito de civilização. Rapidez, vamos colocar aqui na tela o jogo pedagógico. Ai, meu Deus, não está dando tempo. Aqui na tela, vamos lá. Troca de novo para nós, dá tempo aqui. Eu sou uma coisa, tem 4 dicas aqui. Carlão, acho que não dá tempo da galera responder, né? Eu acho que não vai dar tempo, está bem no finalzinho, prof. Coloca a resposta, então. Vamos colocar a resposta aqui. Isso, né? É uma brincadeira também. Eu queria agradecer Dom Carlos, queria agradecer a Produça, queria agradecer a galera que participou com coautoria e conectou com a gente aqui na aula. Uma ótima tarde para vocês, brigadão de coração. Gente, tchau. Dá um tchau, Carlão. Tchau, tchau, galerinha. E olha, professor Alcides, a galerinha vai continuar debatendo esse tema aqui no chat. Avalie a aula no final, não deixe de avaliar. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.